E o Amazonas empata mais uma em casa na Série B de 2025. Quer saber mais como foi o jogo contra o CRB? Então, vem comigo. E antes da gente começar a falar sobre o jogo, não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que o conteúdo é relevante para as pessoas. E com isso, transmite para mais e mais contas. Você não sabe o quanto me ajuda fazendo isso. Amazonas 1, CRB 1. Válido pela 7ª rodada da Série B de 2025. Confesso que eu estava muito confiante para esse jogo. A escalação colocada pelo professor Guilherme Alves deu um fio de esperança que momentos melhores e que uma vitória pudesse chegar nesse jogo contra o CRB. A saída do Alexandro, a saída do Rodrigo Varanda, a saída do Henrique Almeida foram alguns dos pedidos feitos pela torcida durante todo esse tempo de campeonato e que finalmente foi atendido pelo nosso técnico Guilherme Alves. Era óbvio que esses jogadores não tinham condições de dar aquilo que o Amazonas precisava nesse momento no seu setor ofensivo. E de fato o Amazonas começou muito bem a partida contra o CRB. Os jogadores que entraram como titular deram conta de construir jogadas, de ser mais agressivos e de entender o que deveria ser feito na hora de agressivar o seu adversário. O Ramires foi muito acionado e ele ganhava todas contra a zaga do CRB, seja por cima, seja por baixo, seja na velocidade. Era uma equipe consciente, era uma equipe que sabia o que fazer com a bola, que sabia utilizar das bolas longas, que conseguia sair bem da defesa para o ataque. Os jogadores que entraram como titular, seja o Ramires, seja o Zabala, seja o Luan, eles sabiam como se posicionar, sabiam deslocar os seus adversários para que os seus companheiros pudessem fazer as infiltrações, coisa que a gente não via nos últimos jogos. O Amazonas continuou com seu esquema tático, um 4-3-3/4-4-2, dependendo da situação, continuava pressionando em linha alta o seu adversário e conseguindo roubar bolas também ali pelo meio campo, assim como fez contra o Remo também. E o CRB, que também tentava subir o seu bloco para defender, dava muito espaço nas costas dos zagueiros. Diversas vezes o Kevin Ramires foi lançado, diversas vezes o próprio Zabala ou o Luan Silva foram lançados naquela região e ganhando nas costas dos zagueiros. E essa foi a jogada que resultou no gol do Amazonas logo no início do primeiro tempo. Gol esse que foi muito reclamado pela torcida e pela equipe do CRB. Ramires recebe uma bola longa muito boa, disputa com o goleiro, sofre o pênalti, que é convertido pelo Luan Silva logo depois. E assim, eu tento ser muito justo naquilo que eu analiso aqui no canal. Eu tento ser o mínimo clubista possível, eu tento ao máximo ser muito neutro naquilo que eu exponho para vocês. E na minha opinião, houve sim um toque para pênalti. O Ramires é acionado, chega de frente com o goleiro. O Ramires, antes do toque, ele pula para evitar o choque contra o goleiro do CRB. E o goleiro do CRB atinge a perna direita do Ramires. Tanto que se você for ver o lance com a câmera de frente ao Ramires, você vai ver que o goleiro toca na sua perna direita e que há um movimento para trás dessa perna, sugerindo que há um contato muito mais do que só um encostão. E esse contato com um jogador que estava com os dois pés fora do chão é totalmente desequilibrante para o atacante. Mas, enfim. E por falar em Ramires, que primeiro tempo ele fez? Foi ofensivamente muito feliz em quase tudo que fez. Até mesmo quando ele errava um chute, a bola sobrava para um jogador do Amazonas poder finalizar. Então ele foi um motorzinho no ataque naquele primeiro tempo. É um jogador que merece ser titular do Amazonas. O Amazonas foi uma equipe muito descompensada nessa parte. Tinha muita velocidade numa ponta e muita cadência de jogo na outra. O Zabala não é ponta. O Zabala é um segundo atacante, é um jogador de meio campo, ele não tem velocidade para fazer o que o Ramires faz. Quando você coloca Zabala e Tavares no mesmo time, você entende que você vai abdicar de velocidade, que você vai abdicar de intensidade, de marcação alta, de recomposição ofensiva e defensiva, e o Rafinha, que deveria ser esse apoio na esquerda para o Zabala, não conseguiu chegar com muita qualidade na ponta. E lá na direita,
direita, o Thomas Luciano também não conseguiu ser esse apoio ao Ramires. Se tivesse um apoio a mais com o Ramires naquele lado direito, nós teríamos criado mais chances de gol naquele primeiro tempo. Mas o Thomas Luciano é um jogador muito limitado. E após o gol do Amazonas, ali no início do primeiro tempo, o Amazonas deu mais a bola à equipe do CRB, trouxe o seu bloco de pressão para um bloco médio, esperando com que o CRB criasse as oportunidades e desse espaço para contra-ataque para a equipe do Amazonas. E mesmo com o CRB tendo quase 70% de posse de bola no primeiro e no segundo tempo, era uma equipe pouquíssimo inspirada, que usava e abusava de bolas na área. E essas bolas na área foram tiradas com muita facilidade pela defesa, principalmente pelo Fabiano, que fez um primeiro tempo muito bom. Então, mesmo tendo mais posse de bola no primeiro tempo, o CRB foi muito menos agressivo, levou muito menos perigo que o Amazonas, que chegava com menos frequência, mas quando chegava, levava mais perigo ao gol da equipe alagoana. O único momento bom, de fato, que o CRB teve no primeiro tempo foram ali os últimos 8, 9 minutos que o CRB fez uma blitz na área do Amazonas. Colocou diversas e diversas bolas na área da equipe da Onça Pintada, obrigando o Renan a fazer ali 2 boas defesas que ajudaram o Amazonas a levar uma vitória pelo menos até o final do primeiro tempo. Mas mesmo assim, somando todo o primeiro tempo, o Amazonas foi merecedor daquela vitória. E o resumo desse primeiro tempo foi um CRB que só tinha uma jogada de ataque. Não conseguia infiltrar na defesa do Amazonas. O Amazonas soube sofrer no primeiro tempo, coisa que a gente não imaginava acontecendo nas últimas partidas. E, gente, saber sofrer é uma qualidade. E o Amazonas teve com méritos no primeiro tempo. E destaque para Fabiano, Ramires, Renan, que foram muito seguros, que produziram muito bem dentro das suas posições e que foram muito importantes nessa construção do resultado no primeiro tempo. Destaque também para o Rafinha e para o Zabala, que também fizeram uma partida bem interessante. A equipe do Amazonas até fez algumas alterações para o segundo tempo, mas foi um segundo tempo muito morno, das duas partes até os 25 minutos do segundo tempo. Foram duas equipes sem criatividade, que não conseguiam chegar na área do adversário com qualidade, e foi mais um jogo brigado fisicamente do que outra coisa. E o Amazonas tentou ainda manter um bloco de marcação um pouco mais alto, tentou pressionar a defesa do CRB, mas não tinha mais físico para isso. O esquema tático proposto pelo Guilherme Alves é um esquema tático que pede muito fisicamente dos jogadores. Tanto na parte da recomposição defensiva, que muitas vezes foi muito rápida, com os jogadores se entregando muito, voltando correndo, dando um pique que eles não davam nos últimos jogos, e no ataque também, fazendo com que a equipe pressione lá em cima e quando recupere a bola, avance com velocidade. É um esquema que pede muito. E ficou muito claro a queda vertiginosa física do Amazonas no segundo tempo. Depois dos 25 minutos, o CRB foi dono do jogo. O CRB começou a empurrar o Amazonas para sua grande área. E eu vi muita gente reclamando do Guilherme Alves em relação a isso, como se ele tivesse mandado a equipe do Amazonas descer para sua grande área marcar. Mas, gente, em 2025, esse tipo de coisa não é mais pedido pelos treinadores. Já é entendido por eles que quando você reduz muito a linha do seu bloco de defesa, você dá todo o campo para o seu adversário poder jogar, poder infiltrar, poder lançar a bola na área, e foi isso que aconteceu o jogo todo a partir dos 25 do segundo tempo. O Amazonas recuou as suas linhas, não porque o Guilherme Alves pediu, mas porque o CRB aproveitou essa brecha física que o Amazonas deu. E o próprio Guilherme Alves estava ali na beira do campo muito incomodado com isso, pedindo para o time subir, pedindo para o time levantar um pouco mais as linhas, mas o time não conseguia. O Ramires foi mantido até o final do jogo extasiado, ele não aguentava mais andar no campo, ele estava se arrastando. Os nossos volantes, tanto o Linares quanto o Larry Vasquez, também estavam muito cansados. Isso matou qualquer chance do Amazonas conseguir sair daquela pressão que o CRB colocou no jogo. Era questão de tempo para um gol de empate do CRB. E o Guilherme Alves até tentou colocar alguns jogadores novos ali dentro de campo. Colocou o Alexandro, colocou o Luquinhas, que deveriam dar essa velocidade que o Amazonas precisava para subir suas linhas, para poder contra-atacar, mas que não funcionou. Mas, gente, o Alexandro, eu não lembro dele ter tocado na bola, com exceção de uma chance que ele teve no final do jogo. Não lembro de um passe que ele tenha dado, não lembro de um cruzamento que ele tenha dado, não lembro de uma jogada de perigo que ele tenha criado ou participado. Foi um jogador nulo, mais uma vez. O Alexandro deve ser aí a 6ª partida dele no campeonato.
e ele não produziu nada até agora. E voltando a falar do Luquinhas, o Rafinha, que foi o lateral esquerdo do Amazonas no primeiro tempo, saiu logo na virada para o segundo. O Fabiano foi colocado na lateral esquerda. E o Luquinhas, que deveria ser esse apoio para o Fabiano, não conseguiu desempenhar um bom trabalho defensivamente. Deu muito espaço para os pontas e para o lateral direito da equipe do CRB. Não conseguiu ser coordenado com as linhas defensivas do Amazonas. Quando fazia a recomposição, fazia uma recomposição às vezes tardia ou uma recomposição totalmente mal feita. E ele foi um dos personagens principais desse empate tomado pelo Amazonas. O senhor Nicolas Linares também fez um jogo muito ruim. Toda a saída de bola dele foi muito insegura, muito mal feita, não pensava muito, só tirava a bola, só queria se livrar dela, e era muito claro que ele não sabia muito bem para onde começar a jogada. É um jogador que defensivamente é bom jogador, mas que não tem qualidade para sair com a bola. E aos 48 minutos do segundo tempo, após mais um cruzamento na área do Amazonas, Rafinha faz o gol do CRB de cabeça. Rafinha é esse que deveria estar sendo marcado pelo Luquinhas, mas que não estava. E eu preciso ser justo também. Foram dezenas de bolas na área do Amazonas. Eu não tenho esse número exato, eu até procurei, mas não achei. Mas foi a única bola aérea onde houve falha de posicionamento defensivo do Amazonas. Todas as outras bolas, a equipe conseguiu se livrar delas, conseguiu se defender bem, se posicionar bem, se postar bem dentro da área. Mas em uma única falha, gol do CRB. Ou seja, a defesa fez o que dava. Tentou ao máximo, soube sofrer boa parte do jogo. Mas a falta de capacidade física do meio-campo e do ataque de tirar a equipe de trás, de conseguir contra-atacar com qualidade, de criar jogadas, de segurar a bola, foi preponderante para o empate do CRB no final do jogo. E era perceptível, gente, o desespero dos jogadores dentro do campo para que aquele 1-0 não fosse perdido. Dava para ver, dava para sentir o nervosismo deles lá da arquibancada. Quando se sente ameaçada, quando algo acontece que não estava no script que eles imaginavam, é um desespero. É uma equipe que não consegue lidar com as dificuldades. Incrível isso. E assim, o Amazonas melhorou. O Amazonas melhorou sim. É uma equipe profissional de futebol que passa por um momento mental e técnico muito ruim. São 3 gols em 7 jogos, sendo 2 gols de pênalti e 1 gol contra. E assim, eu vejo muita gente pedindo reforço. Eu vejo muita gente pedindo novos jogadores do Amazonas, mas a janela de transferência só abre em julho. É esse o time que nós temos. Não tem o que fazer. É a gente conseguir lapidar os jogadores que já estão aí e conseguir trabalhar com eles da melhor forma possível. E eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa. Nós, torcedores amazonenses, nós não fomos educados a sermos torcedores de estádio. Nós não temos isso no nosso sangue. Nós nos acostumamos a acompanhar as equipes do eixo, acompanhar equipes pela TV, a ligar a TV na hora do jogo e quando acabasse o jogo, desligava e pronto, acabou. Ia fazer suas coisas e não tinha mais nenhuma preocupação. E por que eu tô falando isso? Essa é a primeira grande crise da curta história do Amazonas FC. Uma equipe criada em 2019 e que em todos esses anos, desde a sua fundação, a equipe evoluiu ano após ano. A equipe não passou por nenhum momento como esse até hoje. É uma novidade para a diretoria, é uma novidade para a torcida, é uma novidade até para os jogadores que estão no clube por mais tempo. E todas as equipes do mundo já passaram por diversas crises. E nesse momento, o que o clube mais precisa é do nosso apoio. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você chegar num estádio e ver a sua equipe desempenhar um futebol que não lhe agrada e ficar estressado, e ficar pé da vida, e xingar os jogadores, e xingar o técnico. É compreensível, mas estando ali da arquibancada, eu vi muita gente no primeiro tempo, quando o Amazonas conseguia ser agressivo, conseguia dar sustos na equipe do CRB, eu vi muita gente xingando os jogadores, eu vi muita gente xingando o técnico, e isso mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Cada um tem a sua filosofia como torcedor. A minha filosofia como torcedor é de que os jogadores que estão dentro de campo, dentro dos 90 minutos, são os maiores jogadores da história do meu time.
e que eu preciso dar alguma palavra de apoio, eu preciso incentivar esses jogadores. Porque se o que eles ouvem o jogo todo é só xingamento, é só gente enchendo o saco, esses jogadores estão com um pé na improdutividade. Aí, antes do jogo, depois do jogo, reclama, vaia, xinga, cobra, vai no vestiário, bate na porta do vestiário, como foi feito na partida contra o CRB. E muito bem feito, porque é necessária essa cobrança. Mas dentro de campo, a equipe precisa da gente. E eu sei que isso não vai mudar agora. Eu sei que vai ser necessário um clube amazonense estar na elite ou na Série B do Campeonato Brasileiro por 10, 20, 30 anos para isso acontecer. É uma fase, mas nós devemos raciocinar e entender que essa fase precisa iniciar agora, porque nós somos parte da equipe. A força que nós podemos dar para os nossos jogadores é algo que muitos torcedores não entendem. Nós temos um poder na mão que nós não estamos explorando aqui no Amazonas. Mas eu espero muito que isso mude. E espero que os clubes amazonenses, não só o Amazonas, mas o Manauara, o Manaus ou outras equipes que surjam, Nacional, São Raimundo, tenham essa oportunidade de voltar ao topo, para que nós possamos educar os nossos torcedores a ir ao estádio, a consumir, mesmo numa segunda-feira às 8 da noite lá no Coroado, poder estar lá, poder levar sua família, poder levar seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu esposo, seu filho, seu amigo, ou ir sozinho. Hoje nós somos torcedores de bons momentos. E o campeonato está no início. Existem equipes que estão tão improdutivas e tão mal quanto o Amazonas. Mas daqui a 2, 3, 4 rodadas já não vai mais ser o início do campeonato. E se a gente não tiver pelo menos a 1, 2 pontos de sair da zona ou próximo disso, o futuro será bastante sombrio. Mas e aí? O que você achou sobre essa partida? Conta aí pra mim. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar os nossos vídeos. Nos ajude a crescer, porque queremos trazer mais e mais e mais conteúdos da Onça Pintada para você aqui no YouTube. E o próximo jogo do Amazonas será contra o Volta Redonda, fora de casa, válido pela 8ª rodada da Série B de 2025. O jogo está marcado para o dia 19, na próxima segunda-feira. Conta aí também embaixo qual a sua expectativa para esse jogo e o que você mudaria na escalação para essa partida. Bom, e muito obrigado por estar aqui comigo. Fique ligado aqui no canal Torcedor Aurinegro e não perca nada da Onça Pintada do Amazonas. Valeu!